estamos trabalhando a questão do juízo. Hoje é dia de estudarmos o juízo de Deus. Esse juízo ele foi apontado há algum tempo atrás, em Daniel. Daniel, quando fala das 2.300 tardes e manhãs, e ele diz que o santuário será purificado, então a gente conta da reconstrução do templo, ok? Até 1844. Então, nós encontramos o final dos 2.300 anos. Aí ele diz, e o santuário será purificado. Então, ele dá essa conotação de juízo. Então, o juízo começa lá no céu, em 1844. O juízo dos mortos e também dos vivos. Só que nós não sabemos quando que termina o juízo dos vivos. Isso aí ninguém sabe, a Bíblia não informa, ninguém sabe. Mas quando terminar, aí fecha a porta da graça, e aí a gente já falou sobre isso em temas anteriores. O texto aqui é o texto de Apocalipse 14, 7, que diz: temei a Deus e dá-lhe glória, é uma das mensagens dos 3 anjos de Apocalipse. Temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do juízo, e adorai aquele que fez os céus e a terra, e o mar, e as fontes das águas, ok? Então, essa mensagem ela começa a ser dada em 1844, ok? Bom, o texto de Romanos 14, verso 10 diz: tu, porém, por que julgas o teu irmão? Tá? Porque a pergunta anterior é: quando é que vai ocorrer esse juízo final e quem vai participar, quem vai ser julgado, né? E o texto responde a isso: tu, porém, por que julgas o teu irmão? Por que desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Então, todos, santos, mundanos, pecadores, ímpios, justos, todas as religiões, ok? Estarão diante desse juízo. Tá? Todos seremos julgados, né? Aí vem a pergunta sobre o Antigo Testamento. Como é que isso acontecia? Eu tento explicar, mostrando o texto de Jeremias, que diz: o pecado de Judá está escrito como um ponteiro de ferro e com diamante pontiagudo, gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. De todos os dias, o povo de Deus trazia sua oferta, colocava a mão sobre ela, o cordeiro era imolado, o sacerdote pegava o sangue e manchava as pontas do altar e também as cortinas do santuário. E o santuário era cada dia mais sendo contaminado. Até que chegava o dia chamado o Dia da Expiação, tá? Que é esse dia simbolizado pelo final das 2.300 tardes de manhãs, ok? Então havia um acúmulo de pecados, ok? E ali no finalzinho do ano judaico era feita uma reunião com toda a nação de Israel em redor do santuário e com uma expectativa sobre o juízo, e todos tinham que estar com a alma circunspecta, ok? E buscando uma comunhão em comum com Deus, confessando seus pecados, inclusive aqueles que lhes eram ocultos, né? Como diz Davi, né? Pai, perdoa-me também os pecados que me são ocultos. Eles colocavam tudo diante de Deus, e ali na intercessão do sacerdote, eles terminavam com a sensação de que a sua vida estava íntegra com Deus e recomeçavam o ano. Então, isso aponta justamente para o juízo que seria para o mundo inteiro, que iria acontecer. Tá? Aí diz aqui o texto de Levítico 16, 29 e 30, isto vos será por estatuto perpétuo, no 7º mês, aos 10 dias do mês, afligirei vossa alma, uma aflição de alma, e nenhuma obra fareis, era um sábado também, tá? Nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrine entre vós, porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Então, tinha que ter uma relação muito sincera, né? Muito profunda, que é o que nós estamos sendo chamados a fazer hoje, a viver hoje, que nós estamos no tempo do julgamento, ok? No tempo do juízo, já começou. E, lógico, não vamos
deixar de fazer as coisas que temos que fazer. Temos que estudar, educar os meninos têm que se alegrar na família e curtir as coisas que são lícitas, né? Porque o próprio Jesus disse, Pai, não te peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Então, estamos no mundo, somos cidadãos do mundo atualmente, logo seremos, ok? Sempre nesse estado de circunspecção, mesmo quando estivermos em alguma recreação, ligados em Jesus, sem desligar dele, e vivendo essa realidade, de que a qualquer momento nosso nome pode ser passado no juízo dos vivos e a nossa situação definida. É lógico que Deus sabe do futuro, mas nós não sabemos. Então temos que cuidar disso hoje. Tem um texto da Bíblia que diz: prepara-te para te encontrares com o Senhor teu Deus. O que será no dia que te encontrares com o Senhor teu Deus? Então é isso, a qualquer momento nós não sabemos. Nós temos pessoas novas, amigas, parentes, e velhas e adultas, que já morreram, e morreram no momento que não esperavam. Então, por isso que nós que estamos vivos, temos que estar preparados a todo o tempo. Não é ter uma vida de inerrância, mas é ter uma vida de ligação com Deus, de perseverança, de circunspecção, de estar atrelado a Ele, ligado que o nosso coração precisa estar todos os dias purificado. Não por ações nossas, mas pela imputação da justiça de Cristo em nós. Nós nos agarramos a isso pela fé. E aí, quando chegar o nosso juízo individual, subjetivo, nós vamos passar. E Jesus vai dizer, esse é meu. Esse me aceitou. Esse foi lavado com meu sangue. Você está me ouvindo aí? Diga amém, tá? Porque esse é para dizer um amém bem forte, tá? Bom, esse juízo não é tão simples como muitos imaginam, né? Os estudiosos em teologia classificam como um juízo subdividido em 3 importantes fases. A primeira fase é o juízo investigativo. A segunda é um juízo de confirmação, um juízo confirmativo. Tem muitos outros nomes, mas a ideia é essa, que esses nomes serão confirmados, os nomes daqueles que não entrarão na vida eterna. Okay? Talvez eu tenha um pai, uma irmã, um primo, um tio, ou algum amigo, ou sei lá, alguém que a gente não entende por que ele não está sacramentado para a vida eterna com o nome escrito no livro da vida. E nós vamos saber disso. Deus vai nos dar essa satisfação. Esse é chamado o juízo confirmativo. E depois o juízo conclusivo, ou executivo, que é quando Deus termina tudo e nós entramos no novo mundo, numa nova perspectiva de vida. Então, o juízo investigativo, tá? Daniel, ele diz o seguinte, Daniel 7, verso 9. Continuei olhando até que foram postos os tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como pura lã. O seu trono era chama de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares e milhares o serviam, milhares e milhares estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Essa é a fase investigativa, tá? A primeira fase. Então, hoje, está escrito aqui claramente em Daniel, e esse tempo é aquele tempo que ele anunciou no fim das 2030 manhãs, e que está em Apocalipse. Eu temei a Deus da glória, porque é chegada a hora do seu juízo. Então, está confirmado por números exatos que é desde 1144 que esse juízo começou, ok? Bom, para esse juízo investigativo serão levados em conta 3 livros. Tá? O livro memorial, está lá em Malaquias 3,16, você pode ver depois com calma, onde estão registradas todas as nossas boas ações. Tá? Por isso que Tiago chega a dizer, a verdadeira religião é essa, que ajudemos aos pobres e necessitados, às viúvas, e que evitemos a corrupção do mundo. Ok? Então, ele diz, a verdadeira religião é essa, ajudar os necessitados e livrar-se da corrupção do mundo. Nessa perspectiva, a tendência nossa é de agir bem, né? Agir bem com as esposas, com os maridos, com os filhos, com a comunidade, com a igreja onde a gente convive, quem tem uma igreja para conviver, uma comunidade cristã, enfim,
As ações acontecem naturalmente, né? E aí todas elas estão registradas, né? Agora, quem sabe, é bom você que está me ouvindo e me vendo, pensar, né? Quem sabe fazer um retrospectivo, como é que estão as minhas ações? Observa desde o começo, quanto do seu tempo é dedicado para o outro, né? Não somente para si. Está tudo sendo anotado lá no livro memorial. Depois vem o dos pecados, aqui é só coisa ruim. Está registrado tudo. Aquele que nasce do Espírito, que desce as águas e recebe o batismo da água e do fogo, Deus elimina tudo isso na hora, apaga tudo. Por isso que se diz que o justo não entra em juízo. Ok? Lógico, o nome dele vai passar, mas nem se detém ali nele, porque ele já está lavado pelo sangue de Cristo. É só confirmação, entendeu? Mas aqui estão registrados. Aí é bom a gente pensar, né? O que é que tem lá atrás, quantas coisas erradas fizemos, e está sempre atualizando isso com Jesus a cada dia. Tá? Está lá em Mateus 12, 36 e 37. E o livro da vida, né? Que é aquele tão ansiado por nós de chegarmos no céu e ver o nomezão nosso lá brilhando, né? No livro da vida. Ali estão os nomes dos que aceitaram Jesus como seu Salvador. Então, nosso nome ou estará no livro da vida ou no livro dos pecados, né? O livro da morte, que é terrível. Bom, então esse juízo ele começa pelos que estão escritos no livro da vida, ok? E é o que diz aqui o texto de 1 Pedro 4,17. Porque a ocasião de começar o juízo, pela casa de Deus é chegada, é agora. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? Ok? Então, assim, todos nós, crentes, estamos sendo julgados nessa fase agora, ok? De termos aceito Jesus ou não, de ter mudado a nossa vida ou não para ações lindas, maravilhosas que estão sendo registradas no livro das memórias, ou não, né? Porque Deus vai trazer a juízo todas as obras, até aquelas que estão escondidas, quer sejam boas ou sejam más. Eclesiastes 12, 14. Deus, na sua onisciência, tá? Na sua onipresença, tem visto tudo, registrado tudo. Tudo que é bom e tudo que é mal que nós façamos. Todos nós que somos tendentes ao pecado, temos uma natureza arraigada em nós que só será retirada quando Jesus vier e nos revestir de incorruptibilidade, porque até nascendo de novo da água e do fogo, a natureza carnal não é retirada ainda. Vamos ter que conviver com ela, porque há um conflito de ética ocorrendo lá no universo, nos céus e também aqui na Terra, entre Deus e o inimigo. Então, por alguma razão, a natureza carnal não é retirada totalmente de nós. Ela fica aqui. E aí é implantada a natureza espiritual. E começa uma verdadeira luta. Né? Nós só vamos ver o fim dela quando tudo acabar. Ok? Então, assim, não tem jeito. Está tudo escrito lá. Agora, lógico, aqueles que mudaram seu estilo de vida, que aceitaram Jesus como Salvador, ou que vão aceitar, eu sei que aqui no grupo tem um monte de gente que ainda não tomou a sua decisão ao lado de Cristo, né? Assumiu um compromisso. Assim que esse compromisso for assumido, Deus apaga todos os seus pecados do passado. Agora, daqui para frente, é só o dia a dia. Então, a memória de trás é totalmente esquecida. Então, a gente tem que aproveitar essa promoção, né? Porque quando a porta da graça for fechada, já era. Não tem mais jeito para ninguém. Ok? Bom, a pergunta agora é: qual é a base desse juízo, né? A Bíblia diz que o pecado é transgressão da lei. Então, nós seremos julgados, o mundo inteiro, em função dessa lei. Todo mundo que vai a juízo, que entra no tribunal, é porque transgrediu alguma lei, né? No nosso caso, está claro que é a lei que Deus outorgou desde o Éden, reafirmou no Sinai, reafirmou novamente no processo de recriação de Cristo na cruz, quando ele disse: até que passe os céus e a terra, nenhum jota deve ser mudado. Quando o jovem rico perguntou o que devo fazer para herdar a vida eterna, ele citou os mandamentos, ok?
E está evidente, está claro, de que Jesus disse que não veio para abolir, mas veio para confirmar a lei. Então, ele veio, inclusive, por isso, porque o homem transgrediu a lei e o pecado, o salário do pecado é a morte, Jesus veio morrer em nosso lugar. E quem aceitar essa morte e viver pela fé, está livre da condenação. Então, o texto aqui de Tiago 2,12 diz: falar de tal maneira e de tal maneira proceder, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Ok? Então, a lei de Cristo é a lei da liberdade, porque ele implanta a sua lei, ele nos inspira por ela, mas ele não nos obriga. Okay? Nós somos livres para aceitar ou não. E o mundo está aí demonstrando isso, né? A grande maioria não respeita essa lei, inclusive muitos que estão hoje dentro da igreja, mas são crentes Nutella, não são crentes raiz, e aí vive a vidinha que alguns teólogos dizem que são cristãos ateus. Quer dizer, como é que pode, né? Uma pessoa ser um cristão ateu, porque é um cristão sem compromisso, sem amor, sem adoração, sem respeito, sem consideração. Ele está ali pela amizade, mas ele não está com a fé firmada na rocha. Okay? É exatamente como foi o povo antigo lá em Israel. O Paulo chega a dizer, escrevendo aos Coríntios, dizendo, todos, se referindo a esse tempo em Canaã, da travessia do deserto, ele diz, todos beberam da mesma água e todos comeram da mesma comida espiritual. Aí ele diz, e essa comida era a pedra que os acompanhava. E essa pedra era Cristo. Mas o Senhor não se agradou da maioria deles. Então, assim, mesma coisa de hoje. Deus nos ama tanto que ele continua firme conosco sem desistir de nós. Nos amando. Todos nós estamos hoje bebendo da mesma água, que é Cristo, comendo do mesmo pão que é Ele, vivendo pela rocha que nos acompanha. Ele não deixa nos acompanhar. Todos. Mas, infelizmente, ele não tem se agradado da maioria desses todos. Né? E aí, Romanos 9:27, Paulo vai matar essa questão dizendo que o povo de Deus é como a areia do mar, mas só o remanescente será salvo. Então, os remanescentes são aqueles que têm a lei no coração, ponto. Não são perfeitos. São os justos que ainda pecam, mas não desistem de Jesus. É isso que diz a música, não desistir, Cristo vem logo. Breve aurora há de raiar. Não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, ele virá. Não desistir, continuar firme e forte, tá? Então, é a lei de Deus que está registrada nos céus, tá? E diante de nós está uma visão pela fé, né? Satanás como acusador, Apocalipse 12:10, e Cristo como juiz e advogado, 1 João 7, verso 9, verso 7 a 9. Bom, então a gente tem que cuidar, né? Que vai chegar o tempo do fim da graça. Como eu disse, está na promoção. Então, a turma aqui que está na sala hoje, está estudando com a gente, que ainda não decidiu por Cristo, ainda não mudou o destino da sua vida, é hoje o dia. É agora. Entendeu? Bom, entrego meu coração a ti, Senhor, faz dele o que quiseres. Escreve meu nome no livro da vida, estou decidido, eu quero planejar já o dia do meu batismo. Porque quando a porta da graça fechar, segundo Apocalipse 2, verso 11 e 12, olha só o que é dito por João. Continue o injusto fazendo injustiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça. E o santo continue a santificar-se. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que eu tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Então, assim, ou somos crentes de verdade ou não somos. Somos cristãos ateus. E, gente, ser ateu, assim, literalmente falando, o ateu que está lá fora na igreja e o ateu que está dentro, porque o ateu que está dentro, ele engana, né? Ele parece como Judas, né? Judas era um ateu. Saul era um ateu.
mas estava ali, no meio do povo e tal. Ananias e Safira estavam lá no meio do povo, recebendo tal, a palavra, se converteram, mas não eram sinceros. Então, são ateus. E aí isso me lembra uma história até hilária, que li há pouco tempo, de um ateu. Ele estava na floresta, né? Admirando tudo. E ele falava consigo mesmo, que coisa linda esse resultado da evolução, essa água que corre no rio, esses pássaros lindos, essas árvores frondosas. E aí, de repente, ele ouviu uma voz no céu. E a voz no céu questionou, né, a atitude dele. E o urso parte para cima dele, ele correndo, até que o urso derruba. E quando o urso vai com a pata feroz para devorar e comer, né, aí para tudo. Estátua geral, para o rio de correr, o vento para, as árvores param de balançar, os animais estáticos, ele estático e o urso também. E aí a voz é ouvida mais uma vez dizendo: você espera que eu lhe salve agora? Quando você a vida inteira passou atribuindo a criação feita por minhas mãos a um mero acidente da evolução? E aí o miserável do ateu olha para o céu e diz: de fato, eu jamais me converteria. Mas o senhor podia pelo menos converter o urso. Olha que miserável. Quando ele disse isso, o vento voltou a circular, o rio a correr, as árvores a balançar, os animais a se mexerem, e o urso, que estava estátua, levanta e faz uma oração: Senhor, abençoe esse alimento que eu vou comer agora. É isso aí. Esse é o. Nunca creio em Deus dentro e fora da igreja. Esse é o final. E isso me faz lembrar também as duas ceias que também estão registradas lá em Apocalipse. Uma é a ceia do Cordeiro, aonde todos nós queremos estar. Quem crê, diga amém. E a outra, infelizmente, é a ceia das aves. É essa acontecer. Essa coisa do urso. Todos os ímpios estão mortos, pecadores também. O povo de Deus já ressuscitou, já foi embora com ele, para a ceia do Cordeiro, e fica ali os corpos sem serem enterrados, e aí os anjos chamam as aves, os abutres, os urubus, para a ceia das aves, onde essas aves vão comer as carnes dos ímpios. Imagine que cena terrível, né? Desculpa aí, eu estou sendo meio duro nessa tarde, mas não sou eu, é a palavra de Deus que é como faca de dois gumes, né? Que deve tocar o nosso coração e deixá-lo aberto à promessa do Espírito Santo. É a espada de dois gumes. Né? Continuando, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Lá em Daniel a gente vê, né? O homem vil, é esse iníquo, é a besta, o falso profeta, toda essa turma já era na volta de Jesus, ok? Quando ele disser, santo, santifique-se, quem peca continue pecando, que agora fechou a porta da graça, não tem mais chance para ninguém, tá? Agora vamos para a segunda fase. Primeira fase, terminou o juízo, Jesus vem, leva os seus santos, todo mundo está nessa sala pela graça de Deus, diga amém se você crê nisso. E aí vamos embora, né? Agora é a segunda fase. Nessa segunda fase, nós vamos estar sentados fazendo parte do juízo. Veja só o que a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 4. Eu vi tronos, nestes tronos sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Gente, nós estamos agora sentados para julgar. Então, quem são esses que estão sentados para julgar? Só pode ser aqueles que foram ressuscitados. Ok? Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus,
tantos quantos são adoradores da besta, adorar a besta, nem tampouco a sua imagem, perdão, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte de sua mão, na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, essa turma é que vai estar lá, nesse período dos 1000 anos, diante do juízo, e confirmando, né? Por que, que o pai de fulano, por que, que a mãe de fulano, por que, que filhos nossos, acaso não estarão lá, queira Deus que não seja isso, mas quem foi condenado, haverá um juízo de confirmação desses nomes. E nós vamos estar ali como se Deus estivesse nos dando uma satisfação, explicando por que, que essas pessoas chegaram ao clímax do pecado contra o Espírito Santo, não tem mais chance para elas. Esse é o juízo confirmativo, né? Então, não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Olha aqui, ó, o texto, tá? Que confirma o que estou falando. Coríntios 6, 2, verso 3. Ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos, quanto mais as coisas desta vida? Ok? Então, Paulo está conclamando aqui para nós sabermos viver com sabedoria aqui na Terra, fazendo juízos corretos, que é um treino, porque nós vamos participar desse juízo, vendo esses nomes e compreendendo por que, que eles não fizeram parte do livro da vida. Ok? Então, esse texto aqui deixa claro que somos nós que estaremos ressuscitados e faremos parte desse julgamento. Tá? Agora, a terceira fase é a mais dura, né? Que é a fase ali que Deus vai ressuscitar, inclusive os ímpios, de todas as gerações, para que vejam a Deus e sofram a segunda morte, que é a morte eterna. Ok? Essa é a terceira fase, que acontece no fim dos 1000 anos. Quando termina esse juízo confirmativo e as nossas férias, conhecendo tudo que Deus quiser revelar para nós, nesse mundo desconhecido, né? Aí nós voltamos a essa terra, Deus instaura, implanta a cidade santa onde nós vamos morar. Okay? Mas antes disso, a batalha da Magedon, o Satanás vai juntar todas as suas forças, vai empoderar esses ímpios, de alguma forma, porque ele é um anjo poderoso, né? Um dos mais poderosos. Nós não imaginamos que tipo de poder ele tem, porque está, inclusive, afrontando a Deus. Até hoje, continua afrontando a Deus. Aí, sim, aí vem, nessa fase, uma coisa interessante para a gente pensar. Lá no santuário, no dia da expiação, quando finalizava tudo, ok? O pessoal já estava alegre, porque todo o processo de expiação havia terminado. E os pecados já tinham sido perdoados, estava tudo resolvido. Ok? Aí ele pegava 2 bodes e sorteava. Um para ficar vivo e outro para morrer. Esse que morre representa Cristo. Tá? Então, a sua morte ali é a confirmação de que está resolvido o problema do pecado. Nós, humanos, que vivemos a vida de pecado e que aceitamos Jesus como Salvador, pela fé, estamos livres da condenação. O salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, nós estamos livres e Jesus morre em nosso lugar. Okay? Só que tem um cidadãozinho que permanece vivo. Eu tenho 3 pessoas envolvidas aí. Eu, responsável pelos meus pecados acidentais e intencionais, conscientes. Okay? Jesus, que se responsabiliza pelos meus pecados acidentais e intencionais, quando eu me arrependo,
ok? E Satanás, que é responsável por toda essa miséria que se estabeleceu no mundo. Então, ele também vai pagar. Só que a expiação de Jesus é para todos nós, menos para ele. Ele vai ter que pagar com a vida. Para se encerrar a saga do pecado na Terra e no universo. O bode que morre, está explicado, é Jesus. E o bode que fica vivo, aí ele é enviado para o deserto, chamado bode Azazel. Na teologia adventista, esse bode representa Satanás. Aí tem um gargalozinho que a gente precisa conversar. Boa parte dos nossos amigos evangélicos, e até alguns teólogos, diferente dos teólogos adventistas, e outros que creem nisso que eu estou colocando para vocês, boa parte deles acham que esse bode Azazel é Cristo. Ok? E nós entendemos que é Satanás e não Cristo. Vou explicar agora por quê. Levítico 16, verso 20. Observe bem o que diz. Havendo, pois, acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então fará chegar o bode vivo. Ok? Então, acabou o assunto aqui. Tá? Havendo acabado de fazer a expiação pelo santuário, pela tenda da congregação e pelo altar, então está resolvido tudo. Fará chegar o bode vivo. Arão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo, sobre ele confessará todas as iniquidades dos filhos de Javé. Isso já foi feito antes. Só que agora estão fazendo isso em cima do bode Azazel. Todos os pecados. E porá sobre a cabeça do bode e enviará ao deserto, pela mão de um homem, à disposição para isso. Assim, aquele bode levará sobre si todas as iniquidades deles para a terra solitária, e o homem soltará o bode no deserto. No caminho, ou outra evidência que é Satanás, no caminho para o deserto, havia vários postes de vigilância, vários lugares. E quando esse bode passava, as pessoas puxavam o cabelo, batiam nele, diziam as coisas mais horríveis, responsabilizando ele pelo pecado. Ninguém faria isso com Cristo. Ninguém faria isso com Cristo. Então, é mais uma evidência de um ser do mal que está ali. Ok? Então, o povo não faria o sacrilégio de fazer essas maldades com aquele que representa o diabo e não Satanás. O diabo e não Jesus. Ok? Aí, o outro texto diz: esse bode abandonado à sua própria sorte, nós entendemos que é Satanás, quando toda mancha da rebelião e pecado será extirpada definitivamente. Então, a ideia de ser Satanás primeiro, porque ele teria que pagar com a morte. Como é que fica isso? O assunto está resolvido. Comigo, Jesus também pagou, mas Jesus não pagou pelo pecado dele, pagou pelo meu, pelo nosso. E fica ainda a pessoa, é como se tivesse um juízo, um tribunal, sobre mim, que pequei de algum modo, e Jesus vem e diz: não, ele não precisa pagar, eu pago no lugar dele, mas eu já era inocente, porque eu não fui o responsável. Aí resolve o meu problema, Jesus também está resolvendo o problema para Jesus, que é a segunda pessoa envolvida, que se envolveu, e agora e a terceira? Vai ficar lá matando mais gente? Então, esse terceiro, representado aqui pelo bode de Azazel, representa o fato de que acabou, é uma expiação no sentido de encerramento, de definição de culpa. Não é a expiação executada por Cristo Jesus, de substituição. Aqui é uma expiação no sentido que ele vai expiar pela morte o pecado que ele cometeu. Ele vai pagar com a própria vida. Essa é a ideia do bode Azazel, que representa Satanás, que é assim, agora, com a morte dele, tudo se encerra. E não há mais pecado, tudo se purifica. Tudo é purificado. Como diz Ellen White no Grande Conflito, não há um sinal sequer de pecado no mundo. Nós respiramos o amor, a atmosfera de amor, aqui na Terra e em todo lugar. Então, isso é simbolizado pelo tempo que Satanás vai ficar aqui na Terra.
isso também coincide, né? O juízo final, a sentença para ele e o fato dele ficar, quando o Senê estudou os 1000 anos com Cristo, explicou que Satanás vai ficar preso por uma cadeia de circunstâncias, não tem ninguém para aceitar. Então, ele também é deixado no deserto, até chegar a hora dele, a hora da morte. Ok? Então, é um símbolo que a gente precisa considerar para entender se esse bode de Azazel é Cristo ou Satanás. Porque na nossa teologia, para nós fica claríssimo que ele representa Satanás e não Jesus, ok? Aí finaliza o Apocalipse 20, versos 14 e 15, que diz: então a morte e o inferno foram lançados para dentro do fogo, do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo, e se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Então, todos os ímpios citados, ok? Besta, falso profeta, homem vil e Satanás e suas hostes angélicas são sentenciados à morte eterna agora. Acabou para eles. Ok? E nós, se estivermos do lado certo, teremos a grata alegria de entrar pelos portais de pérola da cidade santa. Você quer estar lá, meu amigo? Diga a mim aí, minha amiga, onde você está. E aí vem a turminha caracterizada aqui, né, que não vai entrar. Os covardes, incrédulos, abomináveis, assassinos, impuros, feiticeiros, idólatras, mentiroso. Toda essa turma, a parte que lhe cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Ok? Então, terminado o juízo, no seu aspecto tríplice, o que é que vai acontecer? Leiam comigo agora e vibrem. Apocalipse 21, verso 1. E vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. De grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, e eles serão povos de Deus, e Deus mesmo, pessoalmente, estará com eles. 21, verso 4 a 5, e lhes enxugará os olhos, toda lágrima. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já passaram. E aquele que está sentado no trono, olha só o que ele diz: eis que faço nova todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Quem crê nisso, diga amém. Eu almejo esse dia. Estou ansioso por esse dia. Não porque já estou com meus 6,7 anos de idade, né? Mas eu já ansiava por isso há muito tempo atrás. E espero que todos vocês estejam ansiando. Vamos nos encontrar nesse lugar. Vamos viver nesse lugar. E vamos estar com ele para sempre. Lógico que Deus não está pedindo inerrância de ninguém. Ele apenas pede: hoje, se ouvires a minha voz, dá-me o teu coração. E é isso que ele está esperando de muitos que estão nessa sala. Até muitos que já são adventistas, mas quem sabe não estão ainda, ou já são crentes em alguma denominação, mas ainda não estão vivendo essa realidade linkado com Cristo da maneira como ele se agrada. Né? Não é sendo inerrante, gente. É sendo dele, é sendo amigo dele, é tendo uma relação cotidiana, constante com ele. É nessa relação que nós vamos ter o brilho nos olhos, né? A Bíblia diz: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Porém, se forem maus, estarão em grandes trevas. Portanto, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará.